Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu estou aqui hoje gravando o segundo vídeo do dia. Eu não pude deixar de gravar esse segundo vídeo aqui porque eu acabei pesquisando algo aqui que me veio uma luz no entendimento depois de gravar essas duas mensagens, que eu acredito que vale muito a pena deixar registrado aqui. Eu vim pesquisar quando é que foi escrito o livro de Gálatas, quando Paulo escreveu. E nessa pesquisa eu me deparei com o ano 55, mais ou menos, aproximadamente, no ano 55 depois da vinda do Salvador. Então isso significa que o livro Bíblia, ele ainda não existia. Foi simplesmente uma carta que foi realmente mandada ali para os Gálatas. Se o livro Bíblia não existia ainda, então esse fermento que existe no livro Bíblia, da nova aliança começar no nascimento do Salvador, para que a humanidade pratique todas as obras que aconteceu depois do nascimento dele, porque as pessoas têm em mente que ali é a nova aliança, então tudo que ele falou, tudo que ele praticou como ritual serve para nós, afinal de contas é nova aliança, é ele que está mandando, sem as pessoas entenderem que nesse mesmo livro ele diz, mais precisamente lá para a mulher cananeia, que o pão ele foi preparado para os filhos primeiramente. O que é o pão? Você que já renovou o seu entendimento, você sabe. O pão é a palavra. A palavra pura foi preparada primeiro para os filhos. Então quando o Salvador estava ali, que inclusive eu me lembrei de outra passagem, que ele fala também que ele veio atrás das ovelhas perdidas de Israel primeiro. Então você vê que primeiramente ele fala para a mulher cananeia que o pão foi dado para os filhos. E aí depois ele fala que ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que foram fermentadas. São essas que ele veio buscar. Então a gente já percebe que muitas das coisas que ele falou, que ele praticou, não são para nós. Não são. Aí, nessa pesquisa que eu fiz aqui, sobre quando Paulo escreveu, me acendeu essa luz. Por quê? O livro Bíblia, se você pesquisar, ele foi decidido que seria escrito tudo mais ou menos depois do ano 300. Então, significa que quando foi decidido fazer esse livro, que hoje nós temos em nossas mãos, trouxeram, de uma forma bem maquiada, bem fermentada, as práticas da velha aliança para cá, como foi o Salvador que praticou, então trouxeram de uma forma bem maquiada para que os gentios também praticassem e achassem normal. Já que o fato de circuncidar não deu certo. Porque a gente percebe no livro de Gálatas que existiam algumas pessoas que estavam tentando fazer com que o povo se circuncidasse. Leia o capítulo 1, capítulo 2, você vai ver ali. Inclusive Paulo tendo brigas com algumas pessoas que queriam circuncidar o povo gentil. E Paulo falando que não, que para os gentios isso não era necessário. Então você vê que tentaram transformar os gentios também em judeu. Só que o verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado no espírito, inclusive até os de lá de dentro. Eles podem se circuncidar o quanto quiser na carne. Isso foi o Salvador que falou em João 8. Mas filhos de Abraão, o pai pode fazer nascer assim, facilmente. Que é o quê? Tendo relacionamento um com o outro, nasce uma criança, circuncida na carne e pronto, é descendente de Abraão. Mas em João 8, a briga do Salvador com aqueles líderes religiosos foi justamente essa: vocês estão loucos? O verdadeiro descendente de Abraão não é aquele que é nascido da carne, porque esse é fácil nascer. O verdadeiro descendente de Abraão é aquele que é nascido do Espírito, cujo próprio Salvador é uma prova disso, alguém que nasceu do Espírito. Olha a mentalidade do Salvador, como ele pensava diferente, como ele nasceu já do Espírito. E depois esse nascimento aconteceu com Paulo também. Olha o entendimento que Paulo teve. E ele fala no capítulo 1 de Gálatas que ele, tudo que aprendeu, não aprendeu de homens. Ele se tornou apóstolo, deixou de ser tolo. Não sei se você já ouviu essa expressão que eu costumo falar, que apóstolo é uma pessoa que deixou de ser tola, deixou de estar em trevas, porque tolo é alguém que anda em trevas. Então a pessoa que é apóstolo é a pessoa que deixou as trevas para trás, que agora tem a luz no entendimento. Você vê que Paulo
essa luz só chegou quando ele tem um encontro com o Espírito Santo do Criador, que ali é falado no comecinho de Gálatas, que é o encontro com Jesus, né? Só que o próprio Salvador falou quando esteve na carne que ele iria para o Pai enviaria o Espírito Santo. Olha como que a gente vai identificando os fermentos. Em Gálatas 1, Paulo fala que foi o próprio Salvador, mas ali é o Espírito Santo do Pai que ele teve encontro com ele, que é o mesmo que estava no Messias. Paulo se tornou o Cordeiro, o mesmo Espírito. Você está conseguindo captar? Não conseguiram circuncidar o povo gentil. Então o que fizeram? Vamos pegar as práticas que o Salvador trouxe e fazer eles praticarem. Porque eles praticando essas práticas, a gente consegue ter rituais mensais para poder manter o povo debaixo dos nossos controles. Ou seja, são os mordomos que não aceitaram perder a mordomia. Aos olhos do Pai não são mais mordomos. Não adianta chegar no céu e querer dizer que ele era um pastor, que ele tinha um rebanho. Não, porque o próprio Salvador falou que na nova aliança haveria um pastor e um rebanho. João 10. Então esses milhares que tem hoje aí, tem que ficar de olho aberto, porque se só existiria um, é uma cabeça, gente. O resto é tudo corpo, é tudo membro, é tudo obediente à cabeça. Mas o que fizeram? Pegaram as palavras dele, colocaram em um livro, e hoje muitas pessoas se colocam como cabeça, pegando o que ele falou, porque se a pessoa falar dela, ninguém vai dar crédito, então as pessoas têm que ler o que ele falou. Só que nisso de ler o que ele falou, acabam falando coisas que ele disse só para Israel, não é para nós. Pegam passagens que ele falou só para Israel, como por exemplo, a parábola dos talentos. Essa parábola foi para os líderes religiosos de Israel que receberam os talentos, que é a presença do Espírito Santo, a palavra pura para entregar para o povo. E eles não aplicaram bem, tanto não aplicaram que mataram o Salvador quando ele veio. Olha como que tudo se encaixa. Você que está assistindo, até dizer que eu estou louco, como falaram para Paulo também, como com certeza falaram para os discípulos quando acordaram. O próprio Salvador foi crucificado por falar que as pessoas estavam em trevas. Você acha, olha que loucura falar isso para Israel, o povo mais orgulhoso do mundo, porque receberam o pão diretamente da mão dos anjos. Mas o que adiantou receber o pão se eles fermentaram este pão, levedaram a massa, não era mais puro, agora estava engordando as pessoas, entenda espiritualmente, estava trazendo doenças espiritualmente. Quando chega o Salvador, veio uma Israel toda prostituída, só a mulher samaritana tinha 5 maridos, ídolos que ela aprendeu a buscar nos montes, como no contexto de João 4 ela fala, e o Salvador falando, mas nenhum desses é o seu marido, você é israelita, você tem que se casar com o Espírito Santo do Criador e aguarde, está chegando a hora que você vai se livrar de tudo isso. Você consegue entender o que fizeram? Não deu para circuncidar, o povo gentil não aceitou, isso era a prática de Israel, por que trazer para cá? Paulo batalhou em cima disso. Aí depois que morreu Paulo, que são as testemunhas, né? Que lá no Apocalipse fala que a besta matou as testemunhas. Depois que morreu Paulo, depois que morreu os discípulos, tudo, agora é com nós. Agora pega a caneta aqui, ó. Vamos colocar o Novo Testamento começando bem aqui no nascimento do Salvador. Porque aí, começando aqui, todo mundo vai praticar o que ele disse para Israel. Ele batizou Israel, o povo que precisava ver para crer. Não, deixa batizar hoje, porque aí a gente consegue, todo mundo que chega para a nossa igreja, a gente batiza. Ele deu o pão, o vinho para Israel, um povo que precisava vir para crer, mas não, por que a gente não pode todo mês fazer um ritual? Para que as pessoas todo mês venham. E nesses dias é o dia que mais enche, onde a gente consegue arrecadar mais. Vamos manter eles acreditando que estão participando da ceia, quando na verdade no seu dia a dia estão passando fome espiritualmente, não comendo do pão verdadeiro, fazendo negócios que não agradam ao Pai, agindo de forma que não agrada o Pai, mas acreditam que participam da ceia porque participam de um ritual todos os meses. Olha como o plano foi bem feito. Só que colocando ali o Novo Testamento e o nascimento do Salvador, impedem as pessoas de entenderem que ali o Salvador estava nascendo para cumprir a lei. Ele foi apresentado no templo, prática da lei. Ele pedia para as pessoas irem até lá os sacerdotes para se apresentarem a eles, porque eram práticas da lei, ainda estava vigente, ele não estava abolindo nada.
Deixa que no momento certo esses homens vão cair da cadeira. No momento certo, eles que se assentaram na cadeira de Moisés, como ele mesmo denuncia, eles vão cair da cadeira. Porque eu estou cumprindo tudo, tintim por tintim. Não há uma lei que eu não cumpra, tudo eu vou cumprir. E mesmo assim eles vão tirar a minha vida, porque eles são maus. Eles querem a vinha para eles. Isso é tremendo. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente. Espero que você possa abrir o seu entendimento. Não havia sido escrito ainda isso que eles chamam de Novo Testamento. Eu já comentei em uma mensagem que eu até apaguei do canal, depois eu vou trazê-la novamente, que essa mensagem foi esclarecedora, que o Novo Testamento, de acordo com o que Paulo fala, está escrito agora no nosso entendimento, no nosso coração. Não está escrito em um livro. No livro conta a história de pessoas que entenderam o que é o Novo Testamento, mas é difícil de você conseguir explicar, porque o Novo Testamento é uma relação de intimidade com o Pai. Tente explicar a relação íntima que você tem com a sua mulher, com o seu marido, para uma pessoa. É difícil você explicar. Por isso que o livro Bíblia é um livro difícil de compreender, porque é tentando externar um relacionamento que é interno. Mas você que entende isso e vive isso, é esse que o Pai procura, que entra para o quarto, que o busca em espírito e em verdade, que entendeu o seu plano de salvação e que sabe que a nova aliança é muito mais excelente do que a velha. Para que ficar praticando rituais de mortes, se o Pai procura vivos para o adorá-lo? Que o Eterno abençoe sua vida. Até mais.